sai, vai, anda. A primeira parte da introdução à vida devota, como eu falei no vídeo anterior, pode ser resumida em um verbo, que é o verbo sair. Mas sair de onde? Sair da escravidão de uma vida no Egito. Sair da vida distante de Deus e da vida de pecado. Para isso, São Francisco de Sales começa dando o tom daquilo que é a sua maneira de conduzir as almas, dando uma especial atenção às realidades da liberdade, da consciência e dos afetos da pessoa que ele está conduzindo. É uma característica dele no modo de ensinar e conduzir, buscar sempre em primeiro lugar iluminar a mente, a razão das pessoas, para que assim possa haver então a decisão, o empenho da vontade em viver algo que vai começar a ser praticado. Quantas e quantas vezes nós vemos que as pessoas no oba-oba se empolgam, mas logo nas primeiras contrariedades deixam os bons propósitos. São Francisco de Sales, ao iluminar a nossa razão sobre essas realidades, ele está justamente nos vacinando contra o oba-oba. Ele está fazendo com que a gente fique convencido de uma verdade, de um bem, que a gente deve buscar e que então, ao longo do tempo, a gente vai se manter empenhado buscando, porque nós sabemos que é o melhor para nós. E é justamente por isso que o livro Introdução à Vida Devota começa com uma exposição, com explicações daquilo que o santo entende por uma vida de devoção, por aquilo que é a vida de santidade. E no início ele vai afirmando o que é a devoção, mas ele também fala sobre os fantasmas de devoção, aquilo que parece, mas não é. E é aí, nesse começo do livro, que ele já vai explicar por que é que a santidade é um chamado para todas as pessoas, não importando a idade, a saúde, as condições específicas da vida de alguém ou a sua vocação até mesmo. A santidade é um chamado igualmente para todos. Assim como num pomar existem muitas árvores de muitos tipos de frutas, assim também, diante de Deus, cada um de nós é um tipo de árvore chamada a dar um tipo de fruto. Então todos nós temos que oferecer, no nosso modo, frutos de santidade a Deus. E já tendo esclarecido a cada um de nós sobre a importância desse chamado à vida de santidade que é para todos, então ele começa a dar alguns direcionamentos mais específicos para que de fato a gente comece a caminhar. E 2 passos que são muito necessários nesse início de jornada e que ele apresenta. Ter um diretor espiritual. E é aí que ele vai dizer das características, qual é o perfil, o jeito que deve ter um diretor espiritual para que realmente ajude a alma a se aproximar de Deus. E o segundo passo que ele apresenta é a necessidade da purificação da nossa alma, do nosso coração. Primeiramente, dos pecados mortais e também do afeto aos pecados veniais. E embora o santo tenha uma excelente argumentação teológica, retórica, ele não quer ficar só na falação. Ele sabe que mais do que os argumentos dele, é a própria graça de Deus que vai nos iluminar no nosso intelecto e na nossa razão, para que a gente possa aderir a essa verdade da santidade como sendo algo para nós. Por isso aqui ele para de argumentar, ele se cala. E ele convida então que Filoteia possa se colocar diante de Deus para realizar uma meditação por dia sobre aquilo que é a finalidade do homem, o chamado do homem, a bondade de Deus, o inferno, o purgatório, o céu, enfim, quase 10 temas de meditação para serem feitas uma por dia, para que então Filoteia possa se mergulhada na presença de Deus e assim retomar um grande ânimo para seguir essa caminhada rumo à vida devota. 2 coisas que eu acho que são importantes de eu ressaltar sobre essa primeira parte do livro Introdução à Vida Devota. A primeira é que viver a vida de devoção, a vida de santidade, não é viver conforme regras. Não é seguir os mandamentos e achar que nisso está tudo cumprido e basta. O que São Francisco de Sales propõe é ir além de tudo isso. É viver não só a caridade, mas a perfeição da caridade. E no livro ele vai justamente apresentar critérios objetivos para que a gente entenda o que é viver a perfeição da caridade, o que é essa vida de devoção, como ir além dos mandamentos. Isso ele vai apresentar ao longo do livro para nós, de modo especial, nesse começo da primeira parte. E o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é quando ele fala sobre a necessidade da alma ser purificada.
num primeiro momento purificada de todo o pecado mortal. E isso se dá através do sacramento da confissão, da reconciliação, ok? E isso acho que é ponto comum para todos nós. Mas eu acho interessantíssimo quando ele fala sobre os pecados veniais. Ele não fala da purificação do pecado venial. Ele fala que Filoteia precisa purificar os afetos que ela tem pelo pecado venial. Porque aquilo que nós amamos, nós sempre, de um modo ou outro, vamos acabar buscando. Então, que muitas vezes o nosso problema para não rompermos com o pecado é o afeto que nós temos por ele. E aqui entre nós, né? Quem é que nunca disse, é que esse é meu pecadinho de estimação? E o que é a estima, se não justamente um afeto? E se alguém quiser um pouco mais sobre esse ensinamento, tem um Reels meu aqui de quando eu fui no podcast da editora Paulus, e a gente falou justamente sobre isso, sobre o pecado de estimação, sobre os afetos ao pecado venial. Fecha parêntese. E São Francisco de Sales não para nisso, ele ainda vai além. Então nós temos que purificar a nossa alma do pecado mortal, purificar dos afetos ao pecado venial, e também precisamos nos aperfeiçoar, nos purificar diante de tudo aquilo que são as coisas inúteis e perigosas, e também das coisas que são as nossas imperfeições naturais. E tantos de nós às vezes dizem, mas isso não é pecado, é o meu jeito de ser. Justamente também dessas realidades, São Francisco de Sales nos propõe um aperfeiçoamento e uma purificação. Para além do romper com o pecado mortal, para além de mudar o nosso afeto do pecado venial para a vida na graça, nós somos também convidados e desafiados a mudar a realidade das coisas perigosas e inúteis e das nossas imperfeições naturais, com as quais tantas vezes no nosso dia a dia a gente tem condescendência e acha que não tem problema nenhum. Se você quer ser santo, quer ser Filoteia, uma alma amiga de Deus, é preciso também ter cuidado a essas duas realidades, das coisas inúteis e perigosas e das imperfeições naturais. E eu não vou me alongar mais aqui, eu queria só mesmo trazer essa chave de leitura para que vocês, ao pegarem o livro e forem ler a primeira parte, possam retirar, aproveitar mais daquilo que é a graça e a sabedoria de São Francisco de Sales contida nesse início da introdução à vida devota. Não é à toa que o santo é o patrono dos escritores católicos e que um papa disse mais recentemente que Filoteia era o escrito mais genial do seu gênero. Então tá aí mais que a dica de que você pegue o livro, seja ele comprado ou ele baixado da internet, que você possa começar a ler e então ter essa relação onde São Francisco de Sales seja o seu guia para uma vida de devoção. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo passo, a segunda parte, que pode ser resumida no verbo rezar. Me segue aqui para você não perder nada e se quiser se aprofundar um pouco mais em São Francisco de Sales, você já sabe, na minha bio tem um link para uma playlist de aprofundamento na vida e espiritualidade dele. São Francisco de Sales, rogai por nós.